Shalom, shalom! Olá, pessoal! Passando por aqui para mais uma live hoje com vocês, onde nós vamos conversar sobre a data do nascimento de Jesus. Eu coloquei como título dessa live "Por que os cristãos não sabem o dia que Jesus nasceu?" Então, hoje é o dia. A gente conversar um pouquinho. Deixa eu ir cumprimentando quem está entrando. Perdi aqui. Já vou ter que botar o dedo aqui. Toda vez que eu coloco o dedinho aqui. Maria Célia Paz. Ei, Vanessinha. Boa noite. Fernando, shalom. Simone, boa noite. Alice. Que bom ver vocês aqui. Estão preparados? Dessa vez, estou abrindo uma live aqui. Marta, Graça e Paz, Angelina, Carmen, família Voltatone, Aline. Tudo bem? Vilela. Tô vendo aqui uns nominhos um pouco novos aqui, hein? Lilian, shalom. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Muito especial. Eu acho que é a primeira vez que eu abro uma live já enxugando a cara. E aí, ó, já tava aqui. Falei, ai, Senhor, como é que vai ser isso? Começar uma live já chorando, porque hoje é um dia muito especial, muito mesmo. E eu quero contar para vocês por que esse momento ele é muito especial. Nós estamos, socorro. Então, deixa eu ir dando boa noite para ver se eu consigo distrair um pouquinho mais. Graças a Deus vocês já conhecem, né? Essa Catarine, que quem fala ao vivo, chora ao vivo. Então, um homem comum, boa noite, Baruch Hashem. Deixa eu ver, tem nominhos que eu não conheço tanto assim. Angélica, te enviei mensagem, certo? Pode deixar que eu só tive tempo antes dessa live aqui para orar um pouquinho, chorar um pocão e entrei. Mas assim que acabar essa live eu vou lá no meu direct e vou tentar responder vocês hoje ainda. Tem bastante mensagem mesmo para responder. Certo. Mônica, Jesus é fofo. Meu Deus, você tá aí, minha amiga. Jesus é fofo. É só você que fala isso. É tu. Coisa boa. Então, essa live eu tô achando que ela vai ficar salva. Então eu preciso, né? Quem vai assistir depois, para não ficar muito extensa, né, para essa turma. Mas é muito gostoso ver vocês. Esther, oi, minha amiga. Shalom, bom te ver. Mas não tem como, né? Delícia te ver por aqui também. Certo. Um homem comum igual, deixa eu ver, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, então, é o seu nome, né? Certo. Prazer, Carlos. Que bom ter você aqui. Joia. De Jacareí. A gente está fazendo isso no nosso grupo online, né? Todo mundo que vai entrando vai se apresentando, é muito bom. Irmãos, essa live de hoje ela é muito especial porque, ó, vai ser choro até, vamos ver até quando. Porque nós estamos aqui falando sobre por que os cristãos, eles não sabem, ai, socorro. Porque os cristãos, eles não sabem o dia do nascimento
de Jesus. E tem a ver com esse momento que a gente está fazendo isso aqui, porque hoje é dia 18 de março, não é isso? Então, nós acabamos de passar da viração do dia. Uma hora dessa o dia já virou lá na Terra Santa, em Israel, e lá já é dia 19 de março, que é dia 1º do primeiro mês do ano, que é o dia 1º de Aviv, ou do mês, acho que talvez esse nome seja mais conhecido, do mês de Nissan. Então, nós estamos exatamente, eu não sei se eu deixei isso claro para vocês quando eu falei que queria fazer essa live hoje, nós estamos exatamente no momento que é o dia em que se celebra o nascimento de Jesus. Alguém aqui sabia? Algum de vocês que estão aqui participando deste momento imaginou que eu tinha preparado essa surpresa para vocês? Então, assim, hoje é dia 18 de março, no calendário solar, o nosso calendário gregoriano. Tô vendo Lena Marcos colocando aqui, do mês de Nissan, isso mesmo, ou mês de Aviv. Obrigada, estou colocando aí. Quem às vezes não entende, né, a palavrinha diferente que eu falo. Então, hoje, no nosso calendário aqui, é dia 18 de março. Amanhã é dia 19. Mas nós sabemos que, de acordo com o calendário bíblico, esse calendário lunar, a viração do dia é que marca já um novo dia. Então, nós estamos já no que é de acordo com o calendário bíblico, hoje, dia 1º de Nissan, 1º de Aviv, que é a data do nascimento do nosso Mashiach. Certo? Então, e o que acontece? Enquanto eu... minutos aqui antes de entrar na live, eu estava agradecendo ao Senhor e me veio, acho que eu fiquei muito emocionada, porque me veio uma cena na mente e uma possibilidade, não muito remota, de que talvez, preste atenção nisso, irmãos, talvez nós aqui sejamos os únicos, uma hora dessa, pelo menos, no mundo, as únicas pessoas no mundo, desses quantos bilhões já tem? 8 bilhões de pessoas? Nem sei. Talvez nós sejamos aqui, esse grupo, não sei porquê. Eu realmente não sei porquê e é por isso que eu choro. Nós sejamos as únicas pessoas, talvez sejamos as únicas pessoas neste momento que estão celebrando o nascimento de Jesus, exatamente no dia certo do nascimento de Jesus. Porque o mundo ocidental, o mundo oriental, não celebra Jesus de uma forma geral, né? E o mundo ocidental, que é mais cristão, não conhece o dia do nascimento de Jesus. Então, provavelmente, nós somos as únicas pessoas do mundo que uma hora dessa estão celebrando o nascimento de Jesus no dia certo. Irmãos, quando nós olhamos para, por exemplo, para o paganismo, para essas datas, para tantas coisas que hoje se tornaram, que contaminaram a nossa fé, que entraram mesmo aí dentro da nossa espiritualidade. Eu fico pensando quantas pessoas, no dia 25 de dezembro mesmo, né, celebram esse dia do nascimento de Jesus, mas que dificuldade é o assunto de hoje, que dificuldade que nós ocidentais temos de conhecer a verdade, né? Que dificuldade. Mas assim, a Bíblia nos alertou que seria dessa forma e eu sempre preciso lembrar disso. Então,
enquanto eu orava, eu tive talvez como que uma visão de que numa hora dessa, talvez numa hora dessa, nos céus, esse seja o assunto de hoje, sabe? Talvez os anjos estejam conversando entre eles. Claro que uma visão que eu tive, os anjos conversando entre eles ali diante do Cristo glorificado, dizendo assim: lembra, foi hoje. E de alguma forma essa conversa ela existe no céu, porque essa é uma data muito significativa, muito. A data em que o Verbo eterno de Deus, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. João disse: glória como do unigênito do Pai. Eu fico imaginando os céus conversando uma hora dessa. Lembra? Foi hoje, esse grande dia. E assim devemos comemorar o nascimento de nosso Mashiach, aquecendo nosso coração com esse glorioso enredo. Um dia o Criador do universo decidiu vir a este mundo para uma obra, para um resgate, para uma redenção, para demonstrar o amor dele por nós. E então, enquanto eu tinha essa visão, eu falei assim com Jesus: espera um pouquinho, que eu sei que o céu, numa hora dessa, está em festa, mas espera um pouquinho que eu vou abrir uma live e vou chamar mais convidados para essa conversa, para essa celebração, para essa mesa, para que a gente possa celebrar junto com os céus essa data tão maravilhosa, a data em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Certo, pessoal? Tô sem fôlego. Vou voltando devagarzinho. Então, deixa eu ver quem mais tá aqui enquanto eu puxo um fôlegozinho. Tô estragando essa live todinha, né? Vai ter jeito. Deixa eu ver. Alice, Maria Célia, louvado seja Deus. Edna, que bom te ver aí. Glórias. Vi Maritel, você tá aí, né, meu amor? Ana, boa noite. Cíntia, aleluia, estou te vendo aí. Certo. Irmãos, que bom que vocês estão chegando, que vocês estão ouvindo essa introdução, porque a partir daqui eu vou praticamente entrar naquele tom da nossa aula. Maria A. Pinton, que privilégio de ser convidada. Gostei de sua frase. Eu também me senti nesse sentimento. Vanessa, bom te ver. Mônica tá aí rejubilando aí. Que lindo. Certo. Ana, cheguei agora vindo do hospital. Ai, Deus abençoe sua netinha, que esteja tudo bem. Que o Senhor possa recuperar por completo, não sei o que foi. Angelina, tá nada. Cheguei, querida. Tem alguém chorando junto aí. Estragando nunca, obrigada. Vocês sempre me ajudando, sempre me confortando. Certo. Acho que vai dar. Então, eu quero fazer uma sequência aqui para a gente entender o que aconteceu ao longo da história, que essa verdade ela se perdeu ao longo do caminho. Foi influenza? Certo. Esse vírus, né? Tá? Que Deus possa recuperar por completo sua netinha, em nome de Jesus. O que aconteceu ao longo da história, irmãos, que
hoje, o que aconteceu? Que hoje eu dei esse exemplo, mas a gente sabe que, vez ou outra, isso tem sido assunto entre nós aqui na nossa turma. O que aconteceu? Vai, Dai, vou deixar salva. Apesar de, enfim, tô achando que ela tá um pouco bagunçada, eu fico morrendo de vergonha. Ainda não me habituei a expressar, né, de alguma forma, sentimentos assim, de forma pública, mas eu acho que as pessoas que estão pertinho por aqui já estão mais chegadas, estão mais à vontade aqui com vocês. Ao longo da história, a gente vai ver o que aconteceu para que hoje, realmente, nós sejamos um povo tão distante da verdade. Eu estou usando esse exemplo, olha só, nós estamos numa data muito especial, é o dia do nascimento do nosso Messias, do nascimento de Jesus, e os cristãos não sabem que dia Jesus nasceu. Então, assim, eu dei esse exemplo, mas quantas coisas se perderam ao longo do caminho. E eu gostaria de começar mostrando para vocês que explicando para vocês uma coisa, vou dar só mais alguns poucos minutos, enquanto algumas pessoas estão chegando. Quando eu converso com vocês, eu falo essa frase assim, de resgatar verdades que se perderam ao longo do caminho. E eu queria contar rapidamente da onde eu tiro essa frase, e eu acho que vale a pena trazer isso à memória, apesar disso já estar em algum lugar no feed. O Ronaldo Lidório foi um missionário que trabalhou no meio de tribos africanas, um povo chamado Concombas, e ele conta essa história que ele começou a evangelizar os indígenas, mas eles não tinham a Bíblia escrita no dialeto deles. Então, o Ronaldo teve uma ideia de fazer com que as pessoas importantes, a liderança das aldeias vizinhas se juntassem na aldeia dele. Então, eles decoraram alguns versículos da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia escrita no dialeto deles, então eles decoraram. E durante um final de semana eles ficaram juntos ali, eles decoraram 13 versículos. Não sei se vocês já ouviram contar nessa história. O Ronaldo Lidório que teve essa experiência na África. E eles decoraram 13 versículos. E aí acabou aquele encontro deles, a ideia era de que cada um voltasse para suas aldeias e evangelizasse as suas respectivas aldeias, já que eles não tinham a Bíblia escrita, evangelizassem com os versículos que eles haviam decorado. Olha que coisa linda. E claro que eles voltaram para, se conhece, né, Dai? Eles voltaram para as tribos deles e eram dias de caminhada ali, na África, em um país chamado Gana. E o que aconteceu? Ele vai contar que depois de um dia e meio de caminhada, uma senhora já, de uma das tribos, ela estava ali com aqueles 13 versículos memorizados e ela esqueceu de um único versículo, mas ela não hesitou. Depois de um dia e meio de caminhada, sendo que a tribo dela ficava a 3 dias de caminhada. Então ela estava, digamos que no meio do caminho. Depois de um dia e meio de caminhada, ela esqueceu um versículo. Ela não hesitou e voltou. Ou seja, ela voltou esse um dia e meio. Então depois de 3 dias, ela andou um dia e meio, esqueceu um versículo e voltou. Um dia e meio. Depois de 3 dias, você pensa. O Ronaldo Lidório avistou essa senhora vindo de longe. E ele sabia que ela morava 3 dias de caminhada e pensou, era para ela estar chegando na aldeia dela. O que aconteceu, será, no meio do caminho, que ela está voltando? E aí ele saiu correndo, ela já estava cheia de galhos na sua cabeça, ali, passando por meio de florestas, ali na sua trilha para chegar na sua aldeia. Mas quando ela volta, Ronaldo Lidório vai ao encontro dela e pergunta o que aconteceu, que você voltou. Ela disse, missionário, eu esqueci um versículo. E ele disse assim, minha senhora, mas
Nós decoramos 13 versículos. A senhora poderia ter continuado a sua caminhada com 12 versículos, porque você esqueceu só um. E a resposta dela para o Ronaldo Lidório foi: mas missionário, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. Irmãos, eu ouvi essa história, eu era jovenzinha, e assim, foi ali que eu decidi ser uma mulher que faria parte desse contexto. Eu queria resgatar. Eu pedi isso ao Senhor, assim. Na época eu não sabia o que eu estava pedindo. Pedi uma vez e já pedi 1 milhão de vezes para voltar atrás, para desistir. Mas que eu queria ser alguém que o Senhor usasse para resgatar verdades que se perderam ao longo do caminho. Eu era jovenzinha. Não sabia o que estava pedindo, mas o Senhor pegou aquela oração e já era, né? Então é isso, acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje, por isso que eu quis lembrar dessa história. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. E nós vamos ver que ao longo da história, ela foi se perdendo. E hoje eu gostaria de explicar para vocês por quê. Gostaram da história? Coisa mais rica. Né, Paula? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que maravilhoso ser essa pessoa diligente, né, Esther? É, maravilhoso. Tem seu preço. Já pedi tanto. Falei, Jesus, socorro. Dá para voltar? Dá para, como é que é? Desfazer? Desfalar, né? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que existe um idioma que foi criado pelo Eterno. E é o idioma o qual o nosso Senhor, ele escolheu para se comunicar com a criação, com a humanidade, que é o hebraico. Então, nós temos toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias, salvo algumas exceções, do período da Babilônia, nós temos o aramaico, mas, de uma forma geral, toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias, ela foi escrita em hebraico. E o que acontece? O hebraico, ela é a língua que o Eterno criou para se comunicar com a humanidade. Então, a gente pode imaginar por aí que tudo que o Eterno quer comunicar conosco está escondido dentro desse idioma, dentro desse alfabeto, dentro dessas palavras, dentro da Torá, dentro daquilo que os profetas testemunharam, dentro das Escrituras, o Tanar. Certo, pessoal? De Gênesis a Malaquias, então, nós temos as Escrituras, estão em hebraico. O que acontece é que, então, essa história vai mostrar para nós que ele escolhe um povo no meio das nações, o povo de Israel, e esse é o povo cuja língua é o hebraico. Então, nós temos a Bíblia, que está escrita em hebraico, que foi a língua que o Eterno escolheu para se comunicar conosco. Nós temos o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, que é falante da língua hebraica. Por isso que eles até, não exatamente por isso, mas também por isso, eles eram chamados de hebreus, falantes da língua hebraica. Mas não é só por isso, mas tudo bem. Então, o povo de Israel, eles falam o hebraico. O que aconteceu? Ao longo dos primeiros 4.000 anos de história, de Adão, de Gênesis a Malaquias, de Adão até Jesus, a gente vai ver que o povo de Israel, eles foram dispersos, primeiro pelo Império Assírio, e desapareceram no mapa, ficaram espalhados pelas nações. Depois, no sul, a gente vai ver a tribo de Judá e de Benjamim, que foram levados cativos pela Babilônia,
Presta atenção, hein, gente? Levados cativos pela Babilônia. Depois eles voltaram, na época de Esdras, Neemias. Eu sempre conto essa historinha para vocês, fazendo esse resumo. E aí, quando eles voltam, dali nasceu o nosso Messias. Eles voltam para Jerusalém, ali para aquela região de Judá, e ali nasce o nosso Messias. Nosso Messias é um judeu. Qual é a primeira língua, então, do nosso Messias? Ele se comunica em qual língua? No hebraico. O que aconteceu foi que Deus, ele determinou no enredo dele, o seguinte, que ele escolheria um povo para poder testemunhar para as nações, só que, primeiro, acerca dele. Só que esse povo de Israel, meu celular apagou aqui do nada. Esse povo de Israel, no enredo de Deus, eu preciso que vocês entendam isso, que eu vou falar com calma, hoje eu vou fazer uma visão panorâmica, pessoal. No enredo de Deus, esse povo de Israel, no enredo de Deus, não iria reconhecer Jesus como Messias ali num primeiro momento, na primeira vinda de Jesus. O que nós chamamos de primeira vinda de Jesus. Então Jesus nasceu, veio no dia 1º de Aviv, e o que aconteceu? Ele viveu, morreu, ressuscitou e falou que vai voltar, mas o povo de Israel não conseguiu reconhecer Jesus. Certo, isso tudo faz parte do enredo de Deus. Israel não reconheceu que Jesus é o Messias, porque Deus, o Eterno, o Criador, decidiu na sabedoria dele, ele decidiu, ele designou esconder, tapar os olhos de Israel, os ouvidos de Israel, ou tapar o entendimento de Israel, para que o momento de Israel não fosse aquele. Ele separou um segundo momento para Israel. Então, Israel não reconheceu o Messias. Os judeus mataram Jesus. Então, nós podemos ficar com raiva de Israel? A gente pode ficar bravo com Israel porque eles mataram Jesus? Não. Não pode ficar bravo com Israel, tá bom, pessoal? Não pode. Não pode ficar com raiva dos judeus, tá bom? Exato, jamais. Não, isso, Luiz. Não pode. Maritel, não podemos, pessoal, rápido aí, do dedinho. Certo, pessoal? Não pode ficar bravo com o judeu, com raiva do judeu. Não pode falar, não quero ouvir o judeu, mas eles não reconheceram Jesus, mataram Jesus. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Não quero ouvir o que eles têm para ensinar. Não quero saber deles, desse povo. Pode isso, pessoal? Não pode. Não pode, certo? Estou vendo aqui os comentários de vocês. Não, nós entramos nessa. Ai, Luiz, que bom que você está aí. Então, aí vieram os gentios. Então, no enredo de Deus era esse. Então, reforçando, a gente pode ficar com raiva dos judeus? Não pode. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu ouço os rabinos. Isso não é novidade para vocês, pelo menos para a maioria de vocês, que eu tenho uma formação rabínica. E aí, não raro alguém quer saber a quem você ouve, que rabino você ouve, pergunta, mas eles creem em Jesus? E eu, às vezes, me sinto desconfortável e eu não queria me sentir desconfortável de dizer que não, eles não creem que Jesus é o Messias, não. Mas a minha formação rabínica é com eles, porque é o povo de Israel, é o povo que conhece a Bíblia, muito mais que eu. Eles leem hebraico, eles falam a língua da Bíblia, a língua de Deus, então eu aprendo com eles. E foi assim que Deus quis que fosse. Mas aí as pessoas já fazem, entendeu? Já torcem o nariz. Ué, Catarina, você está ouvindo o rabino que não aceitou Jesus, que não reconhece Jesus como Messias?
Certo, pessoal? Então, assim, cuidado. Esse preconceito, esse ódio, essa raiva aí no coração não pode existir. Porque isso faz parte do enredo de Deus. Esse povo ama o Messias e eles aguardam o Messias. Eles aguardam ansiosamente a vinda do Messias para o tempo deles, porque o Eterno determinou que eles reconheceriam o Messias, o Mashiach, na segunda vinda. E eles anseiam pela vinda do Mashiach, exatamente como nós. Só que a gente sabe que é a segunda e eles acham que é a primeira. Mas é igualzinho. Igualzinho não. Deixa eu corrigir aqui. Eles anseiam Mashiach muito mais do que nós. Mas muito mais. Muito. Mais do que nós. Muito. Infinitamente mais. Eles esperam o Messias muito mais que nós. É mais bonito de ver eles até do que nós. Certo? Então, o que aconteceu? Acho que meu celular tá esquentando, eu acho. Tô na luta aqui, hein, irmão? O celular tá caindo toda hora. Se essa live cair... Então, vocês estão entendendo. Alguém falou aí, vai ser lindo demais. A Lu, o apóstolo Paulo fala isso, né? Esse dia vai ser realmente... Na carta que ele escreve a Roma, né? A igreja em Roma, aos romanos. O apóstolo Paulo fala assim... Imagina, assim, a glória que vai ser... Se já foi glorioso para nós, gentios, imagina a glória, que glorioso vai ser quando esse povo reconhecer. Isso mesmo, foi bom você lembrar disso. Então, pessoal, estou explicando para vocês assim, quando então esse povo de Israel, depois dessa sequência que eu falei, Jesus veio, eles não reconheceram o Messias, Jesus, então, no enredo de Deus, foi reconhecido pelos gentios, pelas nações, que somos nós. E aí, a história continua dessa forma. Presta atenção. Presta atenção, hein, pessoal? Olha o que aconteceu. Quando Jesus ele vem... Então, a gente vai ver que ele começa a anunciar o reino de Deus, a pregar o arrependimento. João Batista apontou para Jesus, tudo aquilo que a gente viu. O que Jesus, então, começa a anunciar, chamar seus discípulos e aquela coisa toda? O que Jesus está ensinando para as pessoas ou anunciando às pessoas? A lei e os profetas, as escrituras. Então, Jesus, o nosso Messias, é um judeu, um profundo conhecedor da Torá, ele foi um rabino, um mestre da lei. Então, ele vem e ele começa a ensinar a lei e os profetas para mostrar, na época que ele veio, que ele é o cumprimento de tudo que as escrituras haviam dito a respeito do Messias. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio mostrar que tudo que estava escrito na Torá, ou na lei, e nos profetas, ou, eu vou resumir aqui, dividir os profetas em profetas e salmos. Mas nós podemos juntar os profetas e os salmos, ou os escritos, que a gente chama de profetas, os Naviim, os escritos Ketuvim, e aí nós podemos chamar todo de profetas. Então, de Gênesis a Malaquias, a lei e os profetas, Jesus veio ensinar, mostrar, olha aqui, tudo o que está escrito na Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, apontava para mim. Sou eu, era sobre mim, era sobre mim, era sobre mim. Os discípulos que caminharam com Jesus fizeram a mesma coisa. Na época, eles olhavam para Jesus e ficavam assim, é ele, olha, os profetas falaram isso, olha, ele fez igual o profeta falou, o profeta falou que ele ia falar isso, os profetas falaram que ele ia fazer isso, os profetas falaram, blá, blá, blá. E os discípulos de Jesus, então, começaram a trazer para nós, ali nos evangelhos, por exemplo, tudo o que estava na Torá e nos profetas, Jesus vindo cumprir. Maravilhoso.
Certo até aqui, pessoal? Depois nós temos as cartas de Paulo e outras cartas ali. Por exemplo, do irmão de Jesus, Tiago, Judas. Nós temos as outras cartas. E o livro do Apocalipse de João. Mas assim, o apóstolo Paulo, mesmo, quando ele foi também pregar, anunciar o reino de Deus, inclusive aos gentios, o apóstolo Paulo ensinava como? Na época dele não tinha Novo Testamento, não tinha Evangelho, Mateus, Marcos. O apóstolo Paulo não tinha as cartas de Paulo. As cartas dele que ele escrevia ensinando o reino de Deus, falando acerca de Jesus para as pessoas, era falando o quê? Tudo o que estava na lei e nos profetas. Agora você pensa, depois disso, eu vou ler alguns textos para vocês que eu acho que vale a pena Hoje não é o dia que eu quero que vocês... Não vai dar tempo da gente pegar muitos versículos, que eu quero mais contar essa história para vocês. Mas anotem aí, quem quiser anotar, e depois vocês leem em casa. Olha só, Atos, que é um livro que mostra toda a trajetória dos primeiros discípulos. Jesus já morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, teve o derramar do Espírito Santo, e nós temos o livro de Atos mostrando como que a primeira igreja vivia, e a gente vai ver em Atos, por exemplo, capítulo 3, no versículo... Vou escolher um versículo aqui para quem está anotando. Versículo 22. Por exemplo, você vai ver que Pedro e João estão no templo, ali em Jerusalém, e eles estão ensinando, pregando o reino de Deus. Estou tendo problema aqui toda hora. Ele vai dizer do versículo 22 até o versículo 24. Você anota, eu vou ler só o 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Então eles começaram a evangelizar, anunciar o reino de Deus, falando tudo aquilo que os profetas haviam anunciado, mostrando que todos os profetas haviam falado sobre aqueles dias que estavam acontecendo ali, do derramamento do Espírito Santo, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Certo? Vocês estão entendendo, né? Atos capítulo 10, não, deixa eu ler lá para o final. Capítulo 26, por exemplo, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa. O rei Agripa fez uma visita ali para a região de Israel, o rei estava na região da Cesareia. E aí, fica mais para o norte ali de Israel. E aí, olha só, Atos 26, 19. É o apóstolo Paulo falando com o rei Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aí ele vai dizer no versículo 22. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O que o apóstolo Paulo estava ensinando? Nada, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Percebem? Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, estava ensinando, evangelizando, proclamando o reino de Deus. Ele foi chamado para pregar aos gentios. Atos 26, versículo 22. Anota essa referência, por favor. E vocês leiam em casa. Vocês vão ver o que o apóstolo Paulo ensinava. Ele diz assim, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Certo, pessoal? Então, a gente vai ver o seguinte, o que acontece? Essa era a realidade dos discípulos de Jesus. Essa foi a realidade que Jesus trouxe, a realidade que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos trouxeram. Essa foi a realidade da igreja
primitiva, mas vamos seguir a história, hein? Vamos para frente. Quando chega na década de 70, Roma vai e destrói a cidade de Jerusalém, os judeus são dispersos, certo, Roma persegue os judeus. Quando nós estamos no século IV, onde eu queria chegar, agora no ano 350, mais ou menos, 330 na verdade, no século IV, o Império Romano, essa Roma que Jesus morreu, da época lá de Pilatos, de César com o apóstolo Paulo, essa Roma aí, da época do João, morto na ilha de Patmos lá, que destruiu Jerusalém na década de 70, essa Roma, no século IV, decretou que a religião oficial do Império Romano passaria a ser a religião oficial. Olha, gente, que ironia, né? A religião oficial do Império Romano, a partir do século IV, passou a ser Será que eu ouvi alguém dizendo? Vanessa escreveu rápido aí, a Lu também. O cristianismo, muito bem. O cristianismo. A Ana, isso mesmo. Certíssimo. Então, muito interessante, né? Só que, neste momento, o Império Romano, nós estamos ainda no século IV. Irmãos, assim foi logo, assim, não teve muito tempo. Você percebe que a igreja primitiva estava indo bem. As coisas estavam acontecendo. A lei, os profetas, as escrituras. E Baruch Hashem, já numa época que tem a Brit Hadashah, Nova Aliança, nós já temos os evangelhos, coisas que estão cooperando para a nossa compreensão. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, 1000 vezes pela Nova Aliança, a Brit Hadashah. Certo, mas no século IV, quando Roma, o Império Romano, estabelece o cristianismo como religião oficial, a gente vai ver, irmãos, bem de uma forma bem resumida, que Roma toma algumas decisões, onde no meio dessas decisões que eles tomaram, eles guardaram, conservaram algumas verdades ali para o Império Romano, para o cristianismo dentro do Império Romano. Eles conservaram algumas verdades, mas eles também, no meio dessas verdades, colocaram algumas alterações. Por exemplo, eles tomaram algumas decisões. Deixa eu ver, começa a entender porque os cristãos não sabem onde é que Jesus nasceu. É isso, Fernando, é aqui. Isso mesmo, é esse o ponto. O Luiz já foi assim, Fernando e Luiz juntos. Não lembro se é a primeira live que os dois estão juntos. Tem dois comentários aqui, vocês dois juntos. Aí vem os concílios. Exatamente. Então, na sequência aí o que o Fernando e o Luiz falaram. Então, dentro desses concílios, esse concílio de Niceia, por exemplo, que é muito famoso, que foi no ano 325, olha aí, ó, no início do século IV, 325, o concílio de Niceia, uma das decisões, por exemplo, foi, olha, a gente precisa estabelecer um calendário solar para a gente desassociar desse calendário lunar, porque nós queremos tirar do cristianismo toda a influência que é do judaísmo. Então, numa decisão antissemita, Roma simplesmente, nesse concílio, vários outros concílios, foram feitas várias decisões. O Luiz estava lembrando aqui, eu lembrei desse mais importante lá no início. O concílio de Niceia, em 325. E aí, a partir daqui, nós estamos vendo Roma moldando o cristianismo, porque nós estamos falando do maior império da época. O império que dominava toda aquela região de Israel e a região do Oriente, todo mundo que existia naquela época.
Então, os cristãos estavam começando a nascer, começando a se expandir o cristianismo, e aí você já vê essa interceptação da falsa religião. Ela intercepta, ela entra na história, Roma, então trazendo algumas alterações. E uma das decisões que eles tomaram foi: precisamos tirar do cristianismo tudo aquilo que é influência do judaísmo. Agora você vê, como que você imagina que foi o cristianismo romano, essa igreja universal, católica, na época universal, né, do mundo todo que existia na época, essa igreja católica universal romana. Então, eles foram tirando tudo aquilo que era praticamente da Bíblia hebraica. E aí estabeleceram um calendário solar e foram mudaram várias coisas. Então, aqui, muito lá atrás, entenderam, irmãos? É muito logo no início, começou essa alteração. E aqui, eu vou usar a expressão para quem está desde o início, vai entender. As verdades foram se perdendo ao longo do caminho. Então, foi passando por esse caminho, as verdades foram se perdendo. E a partir daí, Roma começou a estabelecer uma série de normas. Por exemplo, ninguém podia ter acesso à Bíblia. Pensa, é a religião oficial de Roma, viva o cristianismo, mas ninguém pode ler a Bíblia. As missas só podem ser realizadas em latim, sei lá, várias decisões. Então, assim, e no meio dessas decisões, no meio desses concílios, inclusive, era muito interessante que eles iam decidindo verdades que realmente são coerentes com as Escrituras. A divindade de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Olha isso, Jesus é o Filho de Deus. Verdades, não fica olhando para isso, claramente. Meias verdades. E quem me ouve há muito tempo aqui sabe, né? Uma meia verdade nas mãos do Satanás ou na boca da cobra se torna uma completa mentira. E aí a gente começou a ver o cristianismo se viesando. Até, vou dar um salto, hein, pessoal? Não pisca, não. O século 16, vou lá para o século 16, no início ali, já no final do século 15 para o século 16, nós temos um personagem que surge na história para começar a combater toda esse cristianismo romano. Quem foi esse personagem? Vamos ver se vocês vão falar. Nasceu aí, se eu não me engano, no final do século XV, mas vamos falar do século XVI aí, depois de 1500. Nós temos um personagem que se levanta e traz... Pronto, Ana foi rápido aí, Martinho Lutero, isso mesmo. Alô, gente, eu amo. Vocês estão ligados, né? É muito bonito. Isso aí, Ana, Lu, exato, Vanessa, Aloísio, ótimo. É o tempo de cada um digitar aí. Eu sei que vocês devem ter digitado juntos aí. Então, Lutero surge, Martinho Lutero, e ele começa a trazer a famosa reforma. Então, vou usar minha didática aqui para ficar mais claro para vocês, quem não conhece nada dessa história. Lutero falou assim, chega, esse monte de heresia, chega, it's enough. Em inglês, it's enough. Basta. Então, praticamente do século IV até o século XVI, séculos de história, heresias, 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 as verdades foram se perdendo ao longo do caminho. E aí o cristianismo, essa referência romana, se levanta no meio dessa confusão, se levanta Martinho Lutero e fala assim, vamos resgatar aqui, vamos resgatar, vamos reformar esse negócio. E aí a gente vai ver esse movimento da reforma, onde ele começa a confrontar uma série de heresias que realmente já estava ali, alastrado no cristianismo romano, na igreja católica, essa igreja apostólica romana, e veio a reforma. A partir daí surgem então as denominações, ou a igreja protestante.
E nós vamos ver outros personagens também. Vou destacar Calvino, claro, porque João Calvino, eu vim desse contexto de uma denominação protestante, e aí eu cresci nesse contexto. Eu sou alguém que, enfim, conheço bem a história da Reforma, Martim Lutero, sei falar os 5 pontos do calvinismo em latim. Então, sola fide. O que acontece? Depois desses movimentos que surgiram no século XVI, então, com Martim Lutero, Calvino e outros personagens importantes, que têm seu lugar na história, que tentaram resgatar realmente aquilo que havia se perdido do essencial do Evangelho, da verdade do Evangelho, certo, pessoal? Então, surge a Reforma. Desse movimento da Reforma, o que estava paralelamente acontecendo no século XVI, no cenário geográfico, no mapa mundi? Quem estava sendo descoberto nessa época, no século XVI? Bem na época da Reforma, que aconteceu lá, né? Começou lá na Europa. Nós estamos falando de um período da história onde quem está começando a surgir, a ser descoberta aí no mapa mundi? O Brasil, a Ana já falou aqui. As Américas, isso mesmo, as Américas, Vanessa, Alice, isso mesmo. O Ocidente. Nós temos Américas aqui sendo descobertas, isso mesmo. Então, quem somos nós? Estamos chegando na resposta, hein? Porque os cristãos não sabem o dia que Jesus nasceu. Então, hoje, os cristãos, eles estão associados a essa região do mapa, essa região geográfica, que é o Ocidente. Então, bem na época da Reforma, nasce nós aqui, as Américas. Então, nós somos essa herança, nós recebemos essa herança aí, protestante. Então, vem para cá. Só que, irmãos, eu vou fazer um comentário aqui que eu quero ser bem cuidadosa. Se tem algum estudioso ou alguém que cresceu em denominação protestante, eu espero que vocês me entendam agora. Que assim, eu sou profundamente grata, porque aí estão as minhas raízes, foram eles que fundamentaram a minha fé, homens piedosos, que amam o Senhor, amam as Escrituras. Mas eu preciso dizer algo aqui hoje para vocês, para que a gente entenda o contexto que nós, como ocidentais, como cristãos, vivemos hoje. Infelizmente, o que aconteceu foi que nós somos, então, um povo muito novo. Nós temos 500 anos aí de história. Nós surgimos aí depois dessa época da Reforma. Era para nós, aqui o Ocidente, as igrejas protestantes, e depois deram origem às igrejas evangélicas, que deram origem às igrejas pentecostais, e depois vieram as neopentecostais. Era pra gente, pelo menos era, pra gente continuar o que eles começaram. Martinho Lutero mesmo, vou pegar o nome dele aqui, né? Um pioneiro da Reforma Protestante. Ele realmente combateu as heresias. Finalmente alguém se levantou contra essa falsa religião romana. Séculos realmente de verdades que se perderam. Era pra gente continuar o que o Martinho Lutero começou, o que João Calvino começou. Mas o que aconteceu foi que, essa é a minha leitura, certo, pessoal? Tô repetindo aqui, hein? É minha leitura, me ouçam, por favor, assim, com maturidade. O que aconteceu foi que nós voltamos, nosso movimento, em vez de retornar, continuar o que eles fizeram, e ir voltando, resgatando, e voltar até Jesus. E aí nós voltaríamos até a igreja primitiva, até a lei e os profetas, voltaríamos e ficaria tudo certo.
Mas o que aconteceu foi que nós voltamos e a gente ia na nossa reforma, na nossa cabeça, aqui, Ocidente, a gente foi até Martim Lutero e parou. Foi até João Calvino e parou. Tanto que nós temos 500 anos de reforma, já 500 anos se passaram, mais de 500 anos, e a gente, na reforma, a gente celebra, de novo, irmãos, eu falo isso porque eu venho desse contexto, eu sei o que eu estou falando. A gente celebra Martinho Lutero. A gente celebra João Calvino. E aí eu aprendi a recitar em latim os 5 pontos do calvinismo quando eu era criança. Mas eu deveria ter aprendido a recitar em hebraico a Torá. Eu deveria ter voltado às escrituras e não aos 5 pontos do calvinismo. Entenderam? Certo, pessoal? Então, assim, houve essa minha leitura. Existe até hoje. Eu percebo isso. Então, nunca houve genuinamente um movimento onde a igreja ocidental, agora, Fernando, vão entender por que eu falo sempre essa expressão, né? A igreja ocidental pós-moderna. Nunca houve um movimento onde a igreja ocidental verdadeiramente resgatasse as escrituras lá do início de Jesus. Então, aquilo que o Martinho Lutero começou a fazer era para continuar. Ele teve força para combater as heresias ali. E assim ele fez, e assim lutou, e ali ele tem seu mérito. Mas assim, ele lutou, a luta era muito grande, né? Contra Roma. Era para a gente ter continuado essa busca, esse retorno às escrituras. Então, nós paramos. Agora, todo ano, a gente celebra a reforma. Viva Martinho Lutero, viva João Calvino, viva quem quer que seja. E não é isso. Então, a igreja não... né? Essa foi a minha percepção. Eu vivi isso na pele. Chegou um ponto que eu falava assim, gente, que engraçado. Por que pessoas parece que estão venerando Calvino, Lutero, e por que eles voltam até Lutero e Calvino, mas não voltam até Jesus? Ocidental, então, nunca fez esse movimento, porque nós herdamos séculos de história, onde desde Roma houve uma decisão de que nós deveríamos excluir tudo aquilo que era influência hebraica. Então, nós somos cristãos ocidentais, nascemos numa época e vivemos e desenvolvemos uma teologia neotestamentária. Por quê? Nós sofremos essa influência de tirar tudo o que era de influência hebraica. Já pensaram, irmãos? O que tem influência hebraica? É as escrituras. E aí nós somos um povo neotestamentário. Para nós, o Novo Testamento, para os ocidentais, para os cristãos, o Novo Testamento substituiu como é que eles chamam? Velho Testamento. Para os cristãos ocidentais, hoje menos, mas assim, para quem viveu aí na minha época, 40 anos atrás, era muito forte. A igreja substituiu Israel. O Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Agora o Velho Testamento é obsoleto. Agora é Novo Testamento. Então, nós cristãos ocidentais, pós-modernos, somos neotestamentários. Jesus cai de paraquedas em Mateus e o povo começa a ler a Bíblia em Mateus. Aí eu te pergunto, como que você acha que vai ser a teologia, a compreensão teológica de uma igreja, então, que tem esse contexto? De uma igreja que não conhece as escrituras de Gênesis a Malaquias. E não só não conhece, como ela foi ensinada por uma influência histórica de que essas coisas foram substituídas, essas coisas ficaram para trás, elas precisam ser excluídas.
elas são dos judeus, elas são desse povo que matou Jesus, desse povo que a gente não tem nada com eles, não tem nada para aprender com eles. Então, colocaram na nossa cabeça esse monte de ideia doida. E a gente, eu e você, na nossa geração, isso já há 500 anos, mas a gente foi absorvendo isso. Hoje, realmente, é muito difícil você ver um cristão ouvindo um rabino não messiânico. Não tem nada para aprender com eles. Mas, gente, são eles que sabem de Gênesis a Malaquias, é com eles. Eles sabem tudo. E o que eles creem é exatamente como nós. A mesma coisa, é a mesma Bíblia. Não sei se vocês sabem disso, todo mundo que sabe, né? É a mesma Bíblia, tá, pessoal? Os cristãos e judeus, é a mesma Bíblia. É a mesma coisa, mesminho, igualzinho. Só que eles não reconheceram Jesus. E eles não olham, então eles não entraram nessa nova aliança, eles não olham para as escrituras de Gênesis a Malaquias com a ajuda do Espírito Santo, que é aquele quem nos revela o Jesus, o nosso Messias, de Gênesis a Malaquias. O Espírito Santo veio para trazer essa luz, para nos revelar. Então, eles só não conseguem ver Jesus, mas eles enxergam o tudo outro, muito mais que nós. Certo, pessoal? Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Então, você pode imaginar... Quer ver? Vou dar um exemplo que eu amo dar. Estou caminhando para o final. 1 Tessalonicenses, olha que interessante. Presta atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha o apóstolo Paulo ensinando escatologia para a igreja em Tessalônica. Olha só, hein? Irmãos, olha que bonito, irmãos. Vocês estão prestando atenção? Ah, tá vendo você aí, Maria? Chegou atrasada, vai ficar gravada. Esse assunto muito te interessa, né? Maravilhoso demais. Estão gostando, né? Ótimo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo está ensinando escatologia para a igreja em Tessalônica. Ele vai dizer assim, irmãos, olha que interessante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha só, o apóstolo Paulo disse, ó irmãos, em relação aos tempos e às épocas, não há. Olha como ele segue. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Peraí, não há necessidade que eu vos escreva? Por que não? Porque vocês já estão inteirados sobre isso. Por quê? Claro! Porque eles já têm a lei e os profetas. O apóstolo Paulo não vai repetir tudo o que está na lei e nos profetas. Então, ele está falando assim, irmãos, relativamente aos tempos determinados e às épocas que nós estamos vivendo e aos tempos determinados por Deus, em relação à vinda de Jesus, não há necessidade que eu vos escreva, não é verdade? Porque vocês já estão inteirados, certo? Então é isso, a gente jamais poderia aprender escatologia lendo só, por exemplo, as cartas de Paulo. Porque o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz assim, irmãos, lembra que aqui eu estou falando para vocês, só acrescentando lembretes ou ajudando vocês a entenderem algumas coisas que precisam ficar mais claro. Talvez vocês não tenham visto isso enquanto vocês estavam lendo a lei e os profetas. Então não há necessidade que eu vos escreva, vocês já estão inteirados sobre isso, porque já tem na lei e nos profetas. É muito legal, né? E aí ele continua só dando aquela pincelada. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Isso tudo é resumo que o apóstolo Paulo está fazendo
do que está na lei e nos profetas. Então, irmãos, nós somos um povo que, quando... qual o outro exemplo que eu gosto de dar? Vou dar esse segundo, só esses dois exemplos. Quando Jesus vai falar sobre o rico e aquele mendigo, o Lázaro. Vou ver se eu vou lembrar dessa história. O rico vai ver o Lázaro, o rico está no inferno, ele vai ver o Lázaro lá no seio de Abraão. Aí ele começa a falar assim com Abraão: olha só, tem como você ressuscitar o Lázaro, esse mendigo, e mandar ele lá para minha família, lá embaixo? Por quê? Eu quero que eles não venham para cá onde eu estou. Esse lugar de tormenta aqui. É muito interessante isso que Jesus conta. Olha só, o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu, para o seio de Abraão, o paraíso. E aí o rico pede para o Lázaro ir lá ressuscitar, ir lá para poder pregar o evangelho para a família dele, para que a família dele não vá para o inferno. Aí, então Abraão responde para ele assim: olha só, eu não vou mandar o Lázaro ir lá na sua casa porque eles já têm o que eles precisam para não ir para o inferno. E Jesus conta isso, eles têm a lei e os profetas. E nem se eu mandasse alguém ressuscitasse dentre os mortos, se eles não ouvirem a lei e os profetas, não adianta ressuscitar ninguém dentre os mortos que eles não vão ouvir. Enfim, essa parábola é muito maravilhosa, porque é muito forte o que ele fala, que ele está fazendo uma alusão ao próprio Jesus. Então, se você não tiver a lei e os profetas, você não vai acreditar. Não adianta nem alguém ressuscitar dos mortos, porque se você não tiver a lei e os profetas, você não vai acreditar. Não vai ter nada. Enfim. Então, irmãos, todas as escrituras mostram isso para nós. E isso ajuda a gente a responder. Por que os cristãos não sabem que Jesus nasceu no dia 1º de Aviv? Porque quando João Batista, por exemplo, deixa eu falar o exemplo mais clássico. Quando o Evangelho de João, deixa eu fazer uma observação aqui. Irmãos, meu objetivo não é falar hoje sobre o 1º de Aviv. É terminar aqui contando essa história para vocês. Mas se você quiser ler sobre o nascimento de Jesus no dia 1º de Aviv, para quem chegou depois, se você quiser ler sobre isso, você pode clicar no link da bio, tem um estudo lá, tá bom? Eu escrevi isso num estudo chamado... esqueci, acho que é alguma coisa da eternidade, tá escrito lá, quando Jesus nasceu. Você pode fazer o download gratuito, clicando no link da bio, que vai te levar para um site. O Evangelho de João, ele começa dizendo, por exemplo, que Jesus, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, quando nós lemos o que João está escrevendo, a expectativa é que o leitor de João seja alguém que conhece a lei, a Torá e os profetas. Esse texto faz a menção especificamente à Torá. Então, Jesus, o Verbo, se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, a expectativa é de que o leitor dessa inspiração do Espírito Santo, dessas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, essas palavras magníficas, preciosas, amazing, absolutely amazing, outstanding. Às vezes falta palavra em português. English speakers, os falantes de inglês vão entender. O Espírito Santo inspira João a escrever isso. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Então, a expectativa é o quê? Que quando o Espírito Santo inspira João a escrever isso na Brit Hadashah, na Nova Aliança,
é que nós já leiamos aquilo sabendo que o tabernáculo, quando ele foi erigido no deserto, quando que Deus tabernaculou? Quando a gente olha para a Torá, tem uma data. A Torá nos dá uma data específica e ela não está lá por acaso. Então, para que eu estou lendo em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 40, posso dar referência para vocês lerem depois, que não é o objetivo hoje, Êxodo capítulo 40, para que aparece lá? Então, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido no deserto. Esse tabernáculo que o Eterno pediu para que o povo construísse para que ele pudesse habitar no meio deles. Então, essa data não está aqui por acaso. Então, a gente já precisa saber, nossa, o tabernáculo, Deus tabernaculou entre o povo de Israel. O tabernáculo ficou pronto no deserto exatamente nessa data. No primeiro dia do primeiro mês. Primeiro de Aviv. Ou primeiro de Nissan. E aí, a Torá vai dizer no capítulo 40, versículo 34 de Êxodo, quem está anotando? Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Irmãos, olha essa expressão. Êxodo, eu estou lendo Êxodo 40, 34. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O povo viu a glória do Senhor quando o tabernáculo foi levantado no deserto. Essa habitação de Deus entre o povo. O povo viu a glória de Deus. Então a Torá está me narrando aqui. Aí João está falando. E ele, o verbo, se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. É a mesma narrativa. A mesma. Está em Êxodo 40 e está em João capítulo 1. É a mesma. E por que os cristãos não sabem que João está falando do nascimento de Jesus? Que aqui na Torá era uma sombra, o tabernáculo, e aqui em essa tremenda realidade, magnífica realidade, majestosa realidade. Por que nós não sabemos quando nós lemos João? Porque aquilo não faz sentido nenhum para nós. Por quê? Porque para nós, cristãos ocidentais, que herdamos toda essa história que eu contei para vocês aqui, nós somos neotestamentários. Jesus caiu de paraquedas em Mateus. E aí eu estou lendo ali que o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Aquilo ali não diz muita coisa para mim. É um texto bonito. É um texto bonito. Bonito, claro que é. Mas assim, né, irmãos, não é essa certamente o que tem no coração do Senhor. É que a gente leia a Brit Hadashah. Eu tenho certeza absoluta que é isso que está no coração do Senhor. Eu vou provar para vocês. Que a gente leia a Brit Hadashah, Nova Aliança, esses textos, sabendo que Jesus está sendo a realidade daquilo que foi uma sombra. Ao longo das Escrituras, ao longo da Torá, sombra. O autor de Hebreus fala, nós sabemos que a lei contém a sombra dos bens vindouros. Jesus, quando ele ressuscitou, a caminho de Emaús, ele estava conversando sobre isso com aqueles discípulos, a caminho de Emaús. Isso que nós estamos conversando aqui. E essa passagem vai dizer que o coração dos discípulos, a caminho de Emaús, ardia, queimava
Eles falam isso, tem nessa narrativa. Lucas, quem me ajuda aí agora, bota aí. Lucas, acho que 24. Ou é 21? Acho que é 24. Alguém me ajuda aí. Eles vão dizer assim: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras. Bonito, né? Então, João está aqui, lá abrindo seu evangelho. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Imagina, João escolhendo as palavras certas ali, inspirado pelo Espírito Santo. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas. Vai. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Aí, ó. Cheio de graça e de realidade. Essa palavra verdade. Cheio de graça e agora sim, a realidade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Êxodo 40, versículo 1. Depois disse o Eterno a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo. Vocês vão me fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vimos a sua glória. Baruch Hashem. É isso. Certo, pessoal? O objetivo não é ficar entrando nesses detalhes, está tudo lá no estudo. Mas por que os cristãos não sabem que Jesus nasceu hoje? E nós estamos aqui, só nós, como eu falei no início da live, somos hoje, provavelmente, muito provavelmente, as únicas pessoas no planeta, uma hora dessa. As únicas pessoas do planeta Terra que estão celebrando, dando lugar de honra a essa data, celebrando esse momento. Aqui embaixo, pelo menos, talvez só nós. E que privilégio, que tremendo privilégio, porque lá nos céus, uma hora dessa, certamente, esse é o assunto. Esse é o assunto. Entre os anjos, o próprio Cristo glorificado, esse dia memorável. Então, é isso. Baruch Hashem, bom ver vocês aqui, plena quarta-feira. Que bom ver todos aqueles, então, que de alguma forma tiveram a oportunidade de estar aqui. Eu tenho para dizer que o Espírito Santo realmente tem conduzido a vida de vocês. Eu orei por isso que eu abri essa live muito emocionada. Consegui terminar aqui, mas porque eu estava realmente orando, assim, bem antes dessa live, agradecendo ao Senhor por esse privilégio, essa oportunidade de sermos esses que estão resgatando essas verdades que se perderam ao longo do caminho, voltando às Escrituras, podendo realmente conhecer as verdades. Amém? Foi bênção, Mônica, bom te ver. Micaela, glória a Deus. Cal, você está aí nesse horáriozinho. Luciana, glória a Deus. Outra Luciana, logo embaixo. Bom ver você. Vem para Teixeira. Ai, quem é? Queria ver você. Milena, bom ver você. Micaela, tá passando rápido aqui. Gratidão, gratidão. Vanessa. Vai ficar salva, Cal, minha linda, pode deixar. Vai ficar no feed, você pode assistir amanhã, certo? Luiz, passou rápido, acho que foi Baruch Hashem. Baruch Hashem, li aí as letrinhas. Muito obrigada a vocês pelo carinho, Vanessa, Edna. Ai.
Ô, Nara, é tu, minha linda. Desculpa, passou rápido, agora eu consegui ver. Vamos te ver por aqui, Nara. Linda, pode deixar. Tô precisando voltar a Teixeira, né? Carmen, glória ao eterno. Cíntia, Deus lhe abençoe. Ana, gratidão. Samara, bom te ver, gratidão. Madalena, obrigada pelo carinho e ensinamentos. Obrigada, Madalena, também. Lenice, obrigada. Tô vendo aqui sua gratidão. Que bom que você está aqui. Vanessinha, glória a Jesus. Uma aula maravilhosa. Que bom te ver, Vanessinha. Rita, gratidão também. Ai, gente, bom, essa turma boa aí. Edna, Deus abençoe por passar o aniversário de Jesus conosco. Celebrar essa data, realmente importante. Saudade de vocês aí, Teixeira. Mônica, com certeza Teixeira te espera. Ai, essa turma boa. Que bom, amo vocês muito. Bom ver vocês, Mônica, Nara, que bom mesmo. Angelina, Deus continue te abençoando. Luiz, tempo precioso. Tô lendo aqui, tô conseguindo ler vocês. Amém. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei desse universo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amém.